Porque antes da morte, o que existe é vida. Coisas óbvias que podem servir de reflexão. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre finados. Finados. 2 de novembro, não é mesmo? Essa data que nos é feriado, que a gente nem para pra pensar de o que é. Mas, para alguns, né, é um dia de chorar, é um dia de reviver as saudades, de visitar os mortos no túmulo, no cemitério e tudo mais. E para outros, um dia de festejar e agradecer muito aquilo que os antepassados forneceram, trouxeram e tudo mais. Inclusive, recomendo até assistir Coco, Viva a Vida é uma Festa, que é incrível esse filme, se você não assistiu, veja, né? Tem muito a ver com o que eu tô falando aqui também. Então, o próprio sentimento que vem quando a gente festeja, né? É um pouco, depende da sua ideia, é um pouco cultural. Porque, por exemplo, quando eu era pequeno, né? Que eu via finados, não sei o que e tal, eu via muito como um dia triste, como um dia de você realmente sentir as saudades e ver o luto, chorar, tristeza e tudo mais, quando você vai lá no cemitério, não sei o que, e pensa nas pessoas que se foram. Mas existe culturalmente, por exemplo, principalmente no México, que é onde é essa cultura do Dia de los Muertos, né? Que é o Dia dos Mortos, não é nem finados, né? Chama de Dia dos Mortos mesmo, mas é com alegria, é com festejar. Se você sente saudades, por exemplo, é uma saudades mais com gratidão, é uma coisa mais voltada para agradecer e festejar, né? De sentir o vínculo dos antepassados com você. E isso é muito bonito, né? Eu acho que a gente pode parar para pensar um pouco nessa data, não só viver como feriado, inclusive, né? Que é o que a gente faz na maioria dos feriados aqui, mas aproveitar mesmo essa oportunidade pra gente pensar que pode ser realmente uma oportunidade de a gente refletir o quanto dentro da gente, né? A gente tem muitas coisas dos nossos antepassados. A gente tem não só em relação à carga genética, não só em relação a coisas físicas, mas heranças culturais e de ideias, de comportamento, de hábitos, de tantas coisas que vêm e que de certa forma, o legado deles, o que eles trouxeram aqui ainda está presente, inclusive em nós, que somos os herdeiros, né, de todos aqueles comportamentos, ideias, propósitos, né, tudo que teve ali. E quando a gente para sentir essa relação, a gente vê o quanto a gente carrega na gente, né, de todas as pessoas, e o quanto a gente também tem que agradecer pela vida que todas as pessoas fizeram acontecer desde lá de trás até chegar na gente. Então, é uma forma de olhar para os mortos mesmo, para os familiares, de uma forma diferente, de uma forma muito mais, que envolve muito mais gratidão, essa vibe muito mais energeticamente positiva do que talvez o automático aí que sempre existiu. Além dessa questão, né, de como a gente olha influenciar nos sentimentos, no que a gente sente, os sentimentos que a gente sente, óbvio, né? Ainda tem a questão, né, de como a gente enxerga a morte. Né? Porque a gente tem uma relação um pouco louca, assim, com a morte. A gente age como se ela não existisse, age como se ela não fosse chegar, né? Não pode conversar sobre isso porque é fúnebre, é feio, é estranho, né? Então a gente não conversa sobre a morte, mas é um pouco de tapar o buraco com a peneira, é um pouco de fingir que não vai acontecer, porque vai acontecer. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus, graças a Deus. A gente sabe, né? E quando a gente fala, não vamos falar sobre isso, mas que vai acontecer, a gente não impede que isso seja verdade. A gente só não enxerga, se cega aquilo para não precisar sentir algum sentimento voltado para aquilo. Os humanos aparecem e desaparecem. É o que acontece. A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo tá em constante transformação. Mãe, eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. Mas de repente, esse sentimento não precisa ser ruim, e de repente tem muitos aprendizados pra gente retirar disso. Então, existe uma cultura, né, mais voltada para uma vertente do budismo, se não me engano, em que é muito comum a prática de pensar na morte com regularidade. Também tem uma prática que são cafés, eu não lembro o nome, porque são alguns cafés que são encontros para as pessoas falarem sobre morte, falarem sobre experiências, falarem sobre como elas enxergam, falarem sobre medos, falarem sobre coisas que tenham a ver com a morte, né? De forma muito legal, saudável, né? Troca de ideias, reflexões e tudo mais. Então são práticas, né, que visam conversar e visam refletir sobre a morte. Inclusive teve uma pesquisa com essa mesma cultura ali ligada ao budismo, pensando como essas pessoas lidavam com as próprias questões, pensando na morte com regularidade, né? Não sei nem se diariamente, se semanalmente, mas com alguma regularidade. E elas eram um pouco mais satisfeitas com a vida que tinham. E isso vem por quê, né? Porque de repente, a gente tem um pouco esse olhar, né, na nossa cultura, quando acontece alguma coisa do tipo, essa pessoa venceu um câncer, e aí quando ela venceu o câncer, uma experiência de quase morte, ela muda
vida dela e passa a trocar hábitos que eram tóxicos, e passa a fazer outras coisas, e muda de profissão, e muda a vida inteira porque venceu o câncer. E é uma história legal, motivacional, tá tudo ótimo. Mas de repente a gente não precisaria chegar numa quase morte para ter esta reflexão. Tem uma outra história lá de trás também, que quando tinham grandes generais que iam pra guerra e tudo mais, era comum que fosse construído uma grande, meio que uma tumba, meio que um pedestal de mármore, uma coisa ali, que era onde ele ia ser sepultado caso ele viesse a falecer em combate. Quando ele voltava vitorioso, né, e vivo, era comum que ele se deitasse ali sobre aquilo que foi construído para ele, caso ele tivesse morrido, para pensar, né, nossa, se eu tivesse morrido, o que eu teria deixado? Eu tô satisfeito com o que eu construí até aqui? Será que eu não gostaria de estar fazendo outra coisa? Será que eu não tenho que mudar algumas coisas para tornar essa minha vida, né, que tá aqui, que quase se foi, que poderia ter ido, um pouco mais gratificante, um pouco mais alinhada com o que eu acredito? Então, você pode usar, assim, desse pensamento para pensar essas coisas, porque, inclusive, tem muitas pessoas que têm sentimentos de ansiedade, que têm sentimentos voltados à psicose até, e que tem relação com o sentimento de que pode morrer, né? O sentimento de que esse medo da morte que vai causando várias consequências. E, de repente, esse medo da morte pode ser um medo da morte porque essa morte está um pouco desvirtuada, né? Não parou para pensar no que é a morte, no porquê causa tanto medo, qual que é a ideia por trás disso, né? De repente a gente podia pensar, porque se eu morresse amanhã, será que eu tô satisfeito com como a minha vida aconteceu? Será que eu realmente construí aquilo que eu queria construir? Se eu tô num caminho que eu concordo com ele? Se eu fiz tudo que eu gostaria de ter feito na hora que era para ter feito, né? Se eu vivo de uma forma mais viva e não de uma forma automática. Então, esse tipo de coisa é algo para se perceber numa reflexão, se deparando com a ideia da morte, porque ela vai acontecer em algum momento. Então, se a gente pensa nisso, a gente tende a se alinhar mais com o que a gente quer da nossa vida. E se de repente você olhar para 2, 3, 5, 10 anos para trás na sua vida e perceber que você veio vindo no automático, e de repente você não parou para pensar exatamente o que eu quero construir com a minha vida, o que eu quero fazer dela, como eu quero ser lembrado ou que legado eu quero deixar, talvez seja uma oportunidade. Então é isso, né? Quanta reflexão que Finados pode trazer para a gente, não é mesmo? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir aqui embaixo, de compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E é isso. Tchau! Acho que seria mais legal então se eu fizesse a morte carregando o ceifão dela lá. Você pode até fazer isso na edição, eu carregando aqui. Eu vim tirar a sua vida.